Bom, hoje nós vamos atender um pedido. O pedido é o seguinte: eu não sei calcular o preço dos leilões. Você poderia passar um vídeo explicando isso? Claro, eu vou montar então uma explicação para mostrar o que você deve considerar na hora de avaliar um carro. Se esse carro vale a pena, até quanto vale a pena pagar, tá bom? Dá uma olhadinha no vídeo que a gente vai passar agora explicando o processo de formação do preço de pregão, tá bom? Vamos lá então? Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui a explicação. A primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada no leilão e ver qual é o carro que você quer comprar. Depois, entra no site da tabela FIPE, da FIPE, e veja o preço do veículo, que é o preço da tabela FIPE dele. Você sabe que quando você vai comprar um carro, ele tem um valor de abertura de pregão. Dá uma olhadinha no valor de abertura desse pregão e vê quanto que esse carro está abrindo de oferta, ou quanto já tem de lance dado nele. A partir daí, você pega o edital do leilão e vê o que você vai ter que pagar a mais. Eu separei 10 itens que você tem que contar. Primeiro, comissão do leiloeiro. Depois, imposto, despesa administrativa, reboque, logística e taxa de pátio, multa de Detran, documentação, inspeção e vistoria, IPVA, às vezes não vem pago, você que tem que pagar, oficina mínima, mecânica mínima, é o mínimo do mínimo que você vai ter que gastar no carro. Ah, mas o carro está maravilhoso, mas você vai ter que fazer uma higienização, um polimento, um retoque na pintura, ou um pneu do step que já não está tão bom, trocar uma bateria, é uma quantia mínima, pode ser uns R$ 400, tá? Não tem troca de óleo mais barato do que isso. Nós fazer uma inspeção, troca o óleo, troca o filtro de combustível, o filtro do ar-condicionado, filtro de ar. É o mínimo do mínimo para você ter certeza que você não vai pifar o carro depois e vai ter que pagar um dinheirinho para o mecânico fazer uma inspeção dos freios, olhar o fluido do freio, ver se tem alguma mangueira rachada, alguma coisa que possa te dar dor de cabeça. Essa é a oficina mínima. A oficina mesmo, o item 10, é quando você tem uma coisa maior. Okay? Então tem que trocar os pneus do carro, uma manutenção de amortecedor, de motor, tem que fazer uma coisa mais séria. Acrescenta esses 10 itens e você vai obter o custo de aquisição do carro. Gente, esse é o quanto custou o carro para você. É o valor de pregão acrescido desses 10 itens, tá bom? Custo de aquisição do carro. Agora que você vai ver se o carro dá lucro ou não. Então se tem um custo de aquisição, você pega a partir do preço da tabela FIPE, dá um desconto para você vender mais barato, mais em conta, e acha o preço do carro para particular. Se você observar o site da Kelley Blue Book, você vai ver o preço para particular que é praticado no mercado por um carro desse modelo, ano e quilometragem. Com isso nas mãos, você sabe o custo de aquisição e o preço para a venda do particular. Aí você bota um preço, vê um desconto, até seja um pouco mais conservador, para você não vender mais caro que o mercado é capaz de suportar, e aí você calcula o quanto você teve de lucro no carro. A mesma Kelley Blue Book, elas oferecem também um preço de venda para o revendedor. Ou seja, você vai comprar o carro, deixar o carro todo bonitinho para vender o carro no revendedor. Só que o preço de venda para revendedor, para a loja revender, é muito baixo. Você, se quiser vender para lá, você vai ter prejuízo. Então não vale a pena. Nem adianta ficar sabendo o preço de venda para o revendedor. O importante é saber o preço de venda para particular e tentar vender devagar o carro no mercado com um preço bom, em bom estado, para você ter algum lucro. Esse é o espírito da coisa. Comprar o carro para usar bem mais barato do que o preço de mercado, ou vender e ter o lucro, tá ok? É assim que faz. Pronto, vou fazer agora o exemplo. Toyota Etios 1.5X Sedan 2016. Esse carro tem a tabela FIPE dele de 35.371. Projeto de vender esse carro por um preço de revenda menor até do que foi sugerido como preço para particular, de R$ 31.700. Se lançássemos 18.200, quanto que esse carro daria de lucro ou prejuízo? Ou quantos R$ 1.000 a gente poderia avançar sobre ele?
repara que o custo de aquisição do carro, R$ 23.552. Esse valor, ele é maior do que o valor que eu teria nas mãos se eu fosse vender numa loja, se eu fosse entregar o carro no revendedor, que é 21 mil e pouco, então ia ter prejuízo. Agora, se eu for vender para particular, mesmo considerando um valor para particular realmente convidativo, de R$ 31.700, eu vou ter um lucro de R$ 8.148. Essa folga do lucro, R$ 8.148, eu posso evoluir lá no lance. Então, se eu tenho 18.200 e eu estou tendo um lucro de 8, então eu posso evoluir na negociação. Então, se eu fosse pagar 19.200, teria 7 de lucro. Se eu fosse pagar 20.200, teria 6 de lucro e assim por diante. Cada R$ 1.000 lá no lance, eu vou ter 1.060 lá no lucro a menos, né? 1.060 porque eu tenho 6% de comissão imposto a acrescentar. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? 1.000 lá, 1.000 cá, 1.000 lá, 1.000 cá. Aí você põe um pouquinho mais de folga para não ter surpresinha no final. Esse carro, ele teria até um lance, esse bom, de R$ 22.800, e se eu tivesse ido até 25.800, eu não teria lucro nenhum. E se fosse até 27.400, eu ia consumir todo o dinheiro que eu ia ganhar, mais o dinheiro que eu ia gastar com oficina. Ou seja, pagar mais de R$ 27.400 como lance, nesse carro seria insano, completamente insano. Tá bom? Então é assim que a gente trabalha para a formação de preço e você poder levantar a mão sem medo de estar comprando um carro fazendo um mau negócio. Tá ok? Até o próximo encontro. Até logo!